E aí, meu chapa, beleza? Vamos embora para a questão 25. Olha só. Dois carros, C1 e C2, descrevem inicialmente movimentos retilíneos uniformes, com velocidades de módulo respectivamente iguais a V1 15 metros por segundo e V2 20 metros por segundo, ao longo de estradas diferentes que se cruzam. Eles deslocam-se no sentido do cruzamento das estradas no ponto O, conforme indicado no desenho a seguir. Quando o C1 está a uma distância d do ponto O, o seu motorista percebe que ocorrerá uma colisão com o C2 exatamente em O. Imediatamente para evitar a colisão, o motorista passa a imprimir uma aceleração constante de módulo alfa no carro C1, de modo a alcançar o ponto O antes da chegada de C2. Ele é bem-sucedido e a distância entre os dois carros é de 20 metros quando o C2 chega no ponto O. No instante que o motorista C1 começou a acionar o acelerador, a distância entre os dois carros era de OK. Então, olha só. C1 e C2 descrevem movimentos retilíneos em trajetórias perpendiculares entre si, beleza? E ocorreria uma colisão caso C1 não acelerasse no ponto O, beleza? O motorista C1, percebendo que haveria uma colisão, ele passa a acelerar, beleza? E o nosso objetivo, pessoal, desse problema é encontrar a distância inicial entre C1 e C2, ou seja, a distância entre C1 e C2 no momento em que o carro C1 passou a acelerar. Tudo bem? Então, vocês devem estar observando aqui. Formou um triângulo retângulo aqui. Então, basta eu encontrar esse cateto que eu encontro a hipotenusa. É por aí, mas não é bem por aí. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Ok, pessoal? Então, olha só. Primeiro, nós precisaremos supor aqui uma situação hipotética em que ocorre a colisão. Porque o enunciado fala que a colisão não vai haver. Mas caso C1 não percebesse isso e ocorresse a colisão, como é que ficaria? Isso vai ser importante para encontrarmos um elo entre D, que é a distância percorrida pelo carro C1, caso houvesse a colisão, e a distância percorrida por C2, que nós não temos. Beleza? Então, nós precisamos encontrar essa distância percorrida por C2. E esse elo vem de uma situação com colisão. Ok? Olha só. Os movimentos do carro 1 e do carro 2 são movimentos simultâneos, ou seja, que ocorrem no mesmo intervalo de tempo. Então, a distância d percorrida pelo carro 1 ocorrerá no mesmo intervalo de tempo em que o carro 2 percorre essa distância aqui, ó, delta S2, ok? Então, delta T1 é igual a delta T2. Como é que eu posso calcular o intervalo de tempo do carro 1? Como na situação com colisão o movimento dos dois móveis é retilíneo e uniforme, o intervalo de tempo vai ser a razão entre a distância percorrida por esse carro, D, dividido por sua velocidade, que é 15. E o intervalo de tempo do carro 2 vai ser a distância percorrida por ele, delta S2, sobre 20. Aí podemos simplificar os denominadores aqui, né? Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4, caso a gente simplifique por 5. E concluímos que delta S2 é igual a 4D sobre 3. Beleza? Então, essa informação aqui é de extrema importância para nós e nós vamos guardá-la no fundo dos nossos corações. Beleza? E agora nós vamos analisar o que de fato acontece, né? Sem colisão. Ou seja, na situação em que o carro C1 descreve um movimento acelerado. E o carro C2, o que é que acontece com ele? Aí é que tá. Não acontece nada. Ele não se ligou, ele não percebeu que ocorreria colisão. Beleza? Então o carro C2 vai ter a mesma velocidade de 20 metros por segundo, percorrendo a mesma distância. Isso
leva nós a entender o quê? Que o intervalo de tempo em que o carro C2, na situação sem colisão, é igual ao da situação anterior, porque ele vai percorrer a mesma distância com a mesma velocidade. Então, o intervalo de tempo do carro C2 na situação sem colisão é igual à anterior. Beleza? Essa é mais tranquila de nós perceber. Mas e o intervalo de tempo do carro C1? Quem será o intervalo de tempo do carro C1 na situação sem colisão? Vamos voltar para o texto da questão. Quando o C1 está a uma distância D do ponto O, o seu motorista percebe que ocorrerá uma colisão com C2, exatamente em O. Imediatamente, para evitar a colisão, o motorista passa a imprimir uma aceleração constante de módulo alfa no carro C1, de modo a alcançar o ponto O antes da chegada de C2. Ele é bem sucedido, e a distância entre os dois carros é de 20 metros quando C2 chega no ponto O. O que é que sutilmente, nas entrelinhas, o enunciado quer dizer a nós? Que quando o carro 2 percorrer a distância ΔS2, o carro 1 terá percorrido D mais 20. Quando o carro 2 chegar no ponto O com sua velocidade V2, o carro 1 estará a 20 metros do ponto O, com uma velocidade V1', certo? Então, a distância percorrida por V1 será de D mais 20, só que no mesmo intervalo de tempo do carro 2. Beleza? No novo intervalo de tempo do carro 1, vamos chamar assim delta T1', vai ser igual a delta T2. Aí, opa, o que é que a gente conclui com isso? Que esse intervalo de tempo, pessoal, delta T1', é exatamente delta T1. Por quê? Como o C2 não percebe a existência da colisão e percorre essa distância no mesmo intervalo de tempo da situação anterior, isso, o enunciado deixou nas entrelinhas para nós o seguinte, que o carro C1 vai percorrer uma distância D mais 20 no mesmo intervalo de tempo da situação anterior. Então, ΔT 1' é igual a ΔT. Isso não fica tão intuitivo no enunciado, pessoal. Isso não está explícito no enunciado. Acredito eu que a banca da questão quis avaliar essa habilidade de você, a sua interpretação do texto, da física do problema, que não é tão simples assim. Você tem que estar muito calejado com problemas de movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado para perceber essa nuance. Beleza? Então, o novo intervalo de tempo do carro 1 não é nada de novo. É exatamente o mesmo da situação anterior. E o elo disso é o carro C2, por percorrer a mesma distância com a mesma velocidade. Beleza? E agora sim, nós podemos relacionar D com a aceleração usando a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado, a equação horária da posição. Então, ΔS1 vai ser igual a V1 vezes ΔT1 mais alfa ΔT1 ao quadrado dividido por... Beleza, galera? Quem é ΔS1? É D mais 20. Vou colocar aqui. D mais 20. Quem é V1? V1 é 15, né? ΔT1 pode ser D sobre 15, uma vez que é igual da situação anterior. D sobre 15 mais alfa sobre 2 vezes ΔT1 ao quadrado. Aí fica D quadrado sobre 15 ao quadrado, né? 15 ao quadrado é 225.
Aí nós podemos simplificar esse 15 com esse 15, beleza? Quando simplificarmos 15 com 15, a nossa equação vai ficar assim. D mais 20 igual a D mais alfa sobre 2 vezes 225. Então, o que é que acontece? Esse D cancela esse D. E, opa, perdão, faltou um D quadrado aqui, certo? Faltou um D quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte. E D vai ser 20 vezes 2 vezes 225 sobre alfa. 2 vezes 225 dá 450. 450 vezes 20 dá 9.000, né? 9.000 sobre alfa. Então, se a gente quiser encontrar D e não D quadrado, D vai ser igual a raiz quadrada de 9.000 sobre alfa. Ok? Então, encontramos um valor aqui para D relacionado com alfa. Só que o nosso objetivo, não se esqueçam, é determinar quem é x, né? E para determinarmos quem é x agora, basta nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, porque nós sabemos que a distância percorrida pelo carro 1 na situação com colisão seria simplesmente D, né? Esse cateto aqui. E a distância percorrida pelo carro 2, que é ΔS2, é 4D sobre 3. Então, nós vamos ter o seguinte aqui. Que x ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 4D sobre 3, tudo isso ao quadrado. Então, x quadrado será D quadrado mais 16D quadrado sobre 9. Aí, tirando o MMC aqui, né, galera? Nós teremos o seguinte, que x quadrado é 25D quadrado sobre 9. Aí nós podemos extrair raiz quadrada dos dois lados aqui. Então, x seria 5 sobre 3 vezes D. Só que quem é D? Está ali. D é a raiz quadrada de 900 sobre alfa. Beleza? Então, nós podemos simplificar essa raiz aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos escrever 900 não, desculpa, 9.000. Nós vamos escrever 9.000 como sendo 900 vezes 10. É porque eu estava com esse valor de 900 na cabeça, galera. Por isso que eu falei 900. Mas era 9.000. Ok? E olha só, quem seria a raiz quadrada de 900? 30, né? Então, nós temos 5 vezes 30 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 10 sobre alfa. Ok? Podemos simplificar esses dois termos. Então, nós chegamos à conclusão que a distância inicial entre os carros C1 e C2 é de 50 raiz de 10 sobre alfa. Ok? Essa é a resposta da questão que encontramos na letra B de bola. E aí, galera, espero ter ajudado. Tamo junto e valeu aí, até a próxima questão.